autoridades presentes, servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, familiares dos nossos homenageados, senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que, em nome da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, damos início à sessão solene especial em comemoração aos 123 anos desta Corte, oportunidade em que será feita a outorga do colar do mérito do TCE Piauí, conselheiro Gesualdo Cavalcante. Convidamos para presidir esta mesa de honra da sessão solene a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins. Convidamos também para tomar assento a esta mesa, por ordem de antiguidade nesta Corte de Contas, os demais membros. Conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva. Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros. Conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga. Conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Conselheiro Kleber Dantas Eulálio. Conselheira Flora Isabel Nobre Rodrigues. Conselheiro substituto Jailson Fabian Lopes Campelo. Neste ato, representando os demais conselheiros substitutos e também a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Convidamos também o senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas deste tribunal, Márcio André Madeira Vasconcelos. Convidamos ainda a tomar assento a esta mesa de honra a excelentíssima senhora governadora do Estado do Piauí, Maria Regina Souza. O excelentíssimo senhor desembargador Joaquim Dias de Santana, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o desembargador José Ribamar Oliveira. O excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça João Malato Neto, neste ato representando o procurador-geral do Ministério Público do Estado do Piauí, Cleandro Alves de Moura. Convidamos também para tomar assento a esta mesa a senhora secretária-geral da OAB Piauí, advogada Railena Alencar, neste ato representando o presidente da Ordem, o Celso Barros Coelho Neto. Nós convidamos a todos para que, se possível, de pé, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro com letra de Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, neste ato executado pelo saxofonista Micael Fidelis, da Banda 16 de Agosto e também maestro do projeto Banda Escola da Prefeitura Municipal de Teresina.
TCE Piauí agradece a brilhante participação do músico Micael Fidelis, interpretando o hino nacional brasileiro. O cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí registra as honrosas presenças dos senhores conselheiros substitutos Jackson Veras, Delano Câmara e Alisson Araújo. Também registramos e agradecemos a presença do desembargador Edivaldo Moura, desembargador Sebastião Martins, do Dr. Welson Oliveira, presidente da Comissão de Relacionamento da OAB com o TCE Piauí, demais autoridades, todos os convidados presentes, nós agradecemos a presença. Para a abertura desta sessão solene especial e acolhida aos presentes, nós ouviremos a excelentíssima senhora presidente do TCE Piauí, conselheira Lilian Martins. Acho que tem algum... por favor. Bom dia. Mais uma vez, um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente a professora Maria Regina Souza, a nossa governadora do Estado do Piauí, muito nos honra a sua presença aqui, o representante do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Joaquim Dias Santana, cumprimentar aqui também o representante do Ministério Público do Estado do Piauí, João Malato Neto, procurador João Malato Neto, e ainda a doutora Railena Alencar, que é secretária-geral representando o presidente da OAB. Bom, cumprimentar minhas colegas conselheiras, Flora Isabel, Valtânia Alvarenga, meus colegas conselheiros, aqui Abelardo Villanova, Kennedy Barros, Olavo Rebelo, Kleber Eulálio, Jailson Campelo, está ali também o Jackson Veras, o Alisson Araújo e o Delano Câmara, conselheiros substitutos. Cumprimentar o Procurador-Geral, o doutor Márcio André, aqui também o doutor Pinheiro Júnior, o doutor Leandro Maciel aqui conosco. Bom, gente, na realidade, eu vou só abrir aqui essa solenidade linda, né, nesse ano de 2022, e dizer que, ao concluirmos esse histórico de 123 anos, e hoje é a segunda semana de atividades que nós tivemos aqui no tribunal, cumprimentar a todos vocês, me desculpem aqui, os homenageados, os familiares dos homenageados, os servidores do Tribunal de Contas, homenageados ou não, enfim, todos que fazem o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Obrigada pela presença de vocês e sintam-se todos cumprimentados. Mas, ao concluirmos, então, assim, essas homenagens dos 123 anos do Estado do Piauí, do Tribunal, mais uma vez, eu fico a pensar que, sem as pessoas que fazem esse tribunal, nada poderia ter sido feito. Então, olhando, fazendo uma retrospectiva desse nosso histórico, hoje eu sinto o tribunal como aquela ave, aquela coruja, a ave de Minerva, que ela sempre levanta voo no crepúsculo. Ela é até um símbolo da filosofia, e que diz assim, olha, a filosofia ela só não atende muito bem porque ela só diz as coisas depois que as coisas acontecem. Mas ela representa muito bem, acho que esse momento que o Tribunal de Contas está vivendo, onde a pintura dela tem o claro e escuro, né? Você vê lá no livro de Hegel, já falava isso. E esse claro escuro não significa que nós vamos, o claro não significa que nós vamos reviver um passado, mas significa que, baseado nesse passado, nós temos um presente e um futuro cheio de possibilidades. E tendo em vista essa ave, que ela é um símbolo de alerta, que ela vira o pescoço 360 graus, é assim que o tribunal está hoje. É aquele sentido de alerta, de estar sempre presente, de estar atento às coisas que acontecem pela sua missão, pelo que é. E, ao final desses 123 anos, ela vai levantar voo. É no crepúsculo, mas ela levanta voo para prever ou para fazer o que pode ser feito no nosso futuro.
Então, tendo em vista isso, que hoje, com essa homenagem aqui, de entrega de medalhas e pessoas relevantes e que, de alguma forma, colaboraram com o Tribunal de Contas e com nos vários aspectos, né, não é no aspecto específico técnico, é que nós hoje nos sentimos muito, muito, muito felizes de estar recebendo essa seleta plateia aqui de homenageados e de seus familiares. Muito obrigada, sintam-se todos em casa e podemos voltar a palavra aqui para o cerimonialista para dar realmente início à nossa sessão, à nossa solenidade. Muito obrigada a todos vocês. Nossos agradecimentos à conselheira Lília Martins. E para falar em nome do Tribunal de Contas, aos presentes e prestar homenagem aos 123 anos desta Corte de Contas, nós convidamos a conselheira Valtânia Alvarenga. Bom dia a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de cumprimentar a todos. Em primeiro lugar, a excelentíssima senhora conselheira Lília Martins, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais conselheiros, para não me estender muito, já foram todos aqui nominados. A excelentíssima senhora governadora do Piauí, Regina Souza, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, desembargador Joaquim Dias de Santana, que neste ato está representando o nosso Tribunal de Justiça, João Malato Neto, aqui representando o Ministério Público, representando o Procurador-Geral de Justiça, não pôde estar presente, Railena Alencar, secretária-geral da OAB, que representando o órgão, representando o seu presidente, Celso Barros Coelho Neto, os conselheiros substitutos, Jailson Campeiro, a pessoa de quem eu cumprimento os demais conselheiros substitutos, doutor Márcio André Madeira de Vasconcelos, procurador-geral do Ministério Público, na pessoa de quem também eu cumprimento os demais membros do Parquê de Contas. Senhores homenageados, meus cumprimentos também, autoridades aqui presentes, servidores, familiares, senhoras e senhores. Foi com muita honra, mas também com um aguçado senso de responsabilidade que eu recebi a missão de falar nessa sessão solene em que se comemora 123 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que, como é de conhecimento da maioria, alguns até podem não saber, é a mais antiga Corte de Contas estadual do Brasil. De fato, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí teve como precedente apenas o Tribunal de Contas da União, que foi concebido, eixo do TCU, no final do século XVIII, final do século XIX, melhor dizendo, como órgão de controle das contas públicas, sendo norteado pelos princípios da autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia. Pode-se dizer que o TCU nasceu com a República, muito embora já existisse no período imperial o propósito de criação de um órgão de controle. Pretensão esta, inclusive, que chegou a ser materializada por projeto de lei dos senadores Visconde de Barbacena e José Inácio Borges, que propunha, esse projeto de lei, o estabelecimento de um tribunal intitulado Tribunal de Exame de Contas, ideia que acabou não vingando naquele momento. Foi feita a inserção do órgão no mundo jurídico, se deu somente, como já dito, após a proclamação da República, durante o governo provisório, criado que foi pelo decreto 966-A, de 7 de novembro de 1890.
O projeto foi de iniciativa do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que, com estas palavras bem conhecidas por nós todos aqui, que vivemos e respiramos o controle externo, inaugurou o modelo Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional sem risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e o poder que cotidianamente a executa um mediador independente, auxiliar de um e de outro, que, comunicando com a legislatura e intervindo na administração, seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração de infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do Executivo, que, direto ou indiretamente, próxima ou remotamente, discrepem da linha das leis das finanças. Com a criação do Tribunal de Contas da União, foi suprida, assim, formal e institucionalmente, no Brasil, a necessidade de um sistema de controle e fiscalização da res pública. Necessidade esta inerente e indissociável da própria vida em sociedade, assim como é também o direito. Ou seja, como é certo que onde há homem há sociedade e onde há sociedade há direito, também pode-se afirmar que onde há sociedade há controle da coisa pública, do que é de todos. De fato, o controle do que é público sempre esteve presente, de alguma forma, desde as mais rudimentares organizações sociais e nas civilizações mais remotas, como exemplo a Grécia Antiga, onde anualmente eram eleitos 10 tesoureiros da deusa Atena, perante os quais todos que exerciam parcela de poder deveriam justificar e prestar contas dos recursos recebidos. Retrocedendo ainda mais na história, também no Egito, por volta de 3.200 a.C., já se tinha uma forma embrionária de arrecadação e controle do dinheiro público, sendo tal tarefa incumbida a servidores públicos denominados escribas, que, diante de uma excessiva cobrança de impostos, para fazer frente a grandes investimentos do Estado, como a abertura de canais de irrigação, construção de represas, templos, palácios e pirâmides, fiscalizavam e supervisionavam essas obras, além de serem responsáveis pela cobrança de impostos. Vê-se, pois, que a existência de um sistema organizado no seio estatal, com vistas à efetivação do controle dos gastos públicos, mesmo que na sua forma mais rudimentar, é anterior à própria democracia, que teve o seu nascimento, apogeu e declínio na Grécia Antiga, nos séculos 8 a 6 a.C. Esse controle exercido sobre a res pública, também denominado controle externo em seu sentido restrito, já que o controle externo sempre é o controle de um poder sobre o outro, além de consentâneo com o ideal democrático, está intrinsecamente vinculado ao princípio republicano, como bem traduz o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito. Tão elevado prestígio conferido ao controle externo e a quem dele mais se ocupa funcionalmente, é reflexo direto do princípio republicano, pois numa república impõe-se responsabilidade jurídica pessoal a todo aquele que tenha por competência e consequente dever cuidar de tudo que é de todos. Mas, retornando aqui ao motivo dessa solenidade, que, como já se disse, diz respeito aos 123 anos do nosso Tribunal de Contas, assim como acontece em nossas vidas, aniversário sempre nos remete a retrospectiva, reflexão, promessas, sonhos e perspectivas. Cabe aqui, portanto, breves digressões, tanto quanto à origem e evolução, como em relação aos desafios, às conquistas, às dificuldades, às vitórias e reveses experimentados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí nesse percurso de mais de um século de existência. Pois bem, um pouco de nossa história, então.
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí foi criado em 1891, com a promulgação da primeira Constituição Republicana do Estado. Somente em 1º de julho de 1899, já sob a égide de uma nova Constituição do Estado, a de 1892, que manteve o Tribunal de Contas, é que se deu a sua instalação, com a publicação da Lei nº 210, assinada pelo governador, à época, Raimundo Arthur de Vasconcelos. Essa lei dispunha que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí teria como funções primordiais atuar como fiscal da administração financeira e, pasmem, como Tribunal de Justiça. Nesse mesmo ano de 1899, entra em exercício o primeiro quadro de integrantes da Corte, capitaneado pelo bacharel Areolino Antônio de Abreu, que foi o primeiro presidente do recém-instalado Tribunal de Contas. Com o início da Era Vargas, em 1930, foram destituídos todos os governadores e nomeados interventores. No Piauí, Joaquim Lemos Cunha, interventor militar nomeado, sob o falso pretexto de cortar despesas inúteis e desnecessárias, extinguiu o Tribunal de Contas, através do Decreto 1176, de 10 de março de 1931. E suas funções passaram a ser exercidas pela Secretaria de Fazenda, por meio do Conselho de Tomada de Contas. Em 1946, após o fim do Estado Novo de Vargas, o interventor Vitorino Correia, nomeado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, recria o Tribunal de Contas do Piauí, que no mesmo ano foi reinstalado pelo seu presidente Leônidas de Castro Melo. Após sua reinstalação, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí atuou de forma discreta no exercício do controle externo da administração pública e, em 1961, criou seu quadro próprio de pessoal. Continuando esse mergulho na história, o Tribunal de Contas atravessou mais um regime de exceção, com a tomada de poder pelos militares em 1964, desta feita sem abalos significativos na sua estabilidade como instituição. Veio a redemocratização e, com o advento da Constituição Cidadã de 1988, os tribunais de contas tiveram suas competências ampliadas de forma significativa, sendo promovidos a órgãos de estatura constitucional com atribuições bem delimitadas no bojo da nossa Carta Magna. Assim, de acordo com o novo arcabouço constitucional, além de atuarem como órgãos de fiscalização e de julgamento, os tribunais de contas passaram a concentrar também as funções consultiva, sancionadora, corretiva, de ouvidoria e ainda normativa, pedagógica e reintegradora, conforme as disposições contidas nos artigos 71 a 75 da Constituição da República Federativa do Brasil, que, pelo princípio da simetria, reverberaram nas constituições estaduais. Por certo que tais funções não são estáticas e nem se exaurem no texto da Constituição Federal e das Constituições dos Estados, tendo em vista o dinamismo das relações sociais que se alimentam não só do aparecimento de novas demandas do povo, mas também da busca incessante pelo bem-estar social. Esses fenômenos exigem o disciplinamento dos diversos assuntos afeitos às finanças públicas, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco nos tribunais de contas. Essa lei, ao impor restrições às sanções acerca da qualidade do gasto público, acrescentou novos encargos e novas formas de atuação dos tribunais de contas. Da mesma forma, com o advento, mais recentemente, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, como também da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, e ainda com a inserção das recém-aprovadas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, os tribunais de contas se viram obrigados a adequar as suas atividades finalísticas. Assim, a par daquelas funções tradicionais que citei anteriormente, a par dessas funções tradicionais acometidas aos tribunais de contas, que já foram declinadas anteriormente, tem-se ainda como consectar exatamente da evolução nas relações entre administração, administrados e tribunais de contas, o surgimento de mais 4 novas funções, que são as seguintes, conforme traz este artigo publicado
em site da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. A primeira nova função é a função articuladora, que consiste na coordenação de instâncias interinstitucionais de diálogo e atuação conjunta dos diversos atores envolvidos no ciclo das políticas públicas, com a finalidade de incrementar a eficiência e garantir a atuação coerente e confiável da administração pública, não é, Geisa? A função indutora, que é verificada quando o Tribunal de Contas fornece elementos para a melhoria do processo de escolhas públicas ou quando incentiva o aprimoramento e a difusão de boas práticas, como a implantação da transparência, a implantação da governança, do planejamento, da integridade e da gestão de riscos. Temos ainda a função colaborativa, que ocorre quando o Tribunal de Contas passa a colaborar com a administração pública, em especial com o planejamento e a execução das políticas e aquisições públicas, ao reunir, tratar e estruturar os dados e fornecer informações para a tomada de decisões nos mais variados setores governamentais. E, por último, a função educadora, que não se confunde aqui com a função pedagógica, mas diz respeito à atuação dos tribunais por meio das suas próprias escolas, capacitando servidores, jurisdicionados e contratantes, conforme previsto no artigo 173 da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. De igual modo, o próprio exercício do controle externo pelas Cortes de Contas vem por imposição justamente dessas crescentes e diversificadas demandas sociais, adequando o seu modelo de atuar, os tribunais vêm adequando o seu modelo de atuar, quando canaliza suas energias para perscrutar a conformidade da despesa pública efetuada pelo jurisdicionado, não mais sob os pontos de vista da economicidade, da eficiência, da eficácia e da efetividade, ou seja, dos 4 Es tão conhecidos aqui por nós. Temos agora um 5º E, que é o princípio da equidade, que deve ser entendido como uma justiça natural de reconhecimento de que não somos todos iguais, pelo menos não do ponto de vista formal, e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. Significa dizer que a administração pública, ainda que tenha a prerrogativa da discricionariedade, esta não é absoluta. Neste contexto, deve direcionar seus recursos, ou melhor, suas políticas, adotar políticas públicas vocacionadas não só a promover o bem da sociedade, mas também que sejam aptas a diminuir as desigualdades sociais e a erradicar a pobreza e a marginalização, que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consoante o inciso 3º do artigo 3º da Lei Maior. Assim, o controle exercido pelo Tribunal de Contas deve estar capacitado para aferir a efetividade da política pública adotada por determinado ente, no sentido de poder responder se aquela política promoveu ou não a equidade. Trata-se, pois, de uma das tarefas mais difíceis, mas nem por isso excusável, pois só poderemos falar em Estado democrático de direito, na acepção plena da expressão, quando as demandas relativas à saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, e etc., forem satisfeitas minimamente. Mas eu tenho orgulho de dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí chega ao ano de 2022, após 2 anos de uma pandemia em que todos tivemos de, como se estivéssemos numa tempestade em alto mar, de forma realista, ajustar as nossas velas, ou seja, nos adequar e nos reprogramar para chegarmos em terra firme. E chegamos. E o tribunal chegou, mais do que nunca, como uma instituição sólida, unida, colaborativa, integrada, pronta para atender aos desafios que lhes são lançados, por mais difíceis que possam parecer. Até porque estamos sob o comando da conselheira Lília Martins, que vem conduzindo com maestria o nosso tribunal e a causa do controle externo. E isso sob todos os aspectos. Não existem obstáculos intransponíveis quando o querer e a vontade de fazer são firmes.
Acho que foi inspirado em pessoas como você, conselheira Lília, que o padre Antônio Vieira escreveu: somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Nos dias que não fazemos, nos dias que fazemos, realmente existimos. Nos outros dias, apenas duramos. Parabéns, conselheira Lília. Você é uma mulher que faz. Portanto, faz muita diferença. Por outro lado, sem querer tirar o mérito e o brilho da atuação da nossa presidente, é certo que, para o sucesso de sua gestão, ela contou e conta com um quadro de servidores de excelência, como bem enfatizou o doutor Leandro em sua fala ontem mesmo no auditório. E é a mais pura verdade, doutor Leandro. Nós somos hoje uma instituição de vanguarda. Vejam que, quando falei mais atrás sobre as novas funções dos órgãos de controle, pude perceber com alegria que o nosso tribunal já há algum tempo adota a maioria das práticas ali descritas, seja quando capacita servidores e gestores através da Escola de Contas, seja quando procede a auditorias temáticas ou as auditorias operacionais ou de resultado, seja quando atua em rede ou quando articula-se com outros órgãos com vistas a um fim comum, como recentemente aconteceu quando, a partir de uma auditoria feita no Corpo de Bombeiros Militar, a ação conjunta e articulada do TCE, do Ministério Público do Estado, do Ministério Público de Contas, das Secretarias de Fazenda e de Planejamento e do próprio Corpo de Bombeiros, resultou na concretização de um fundo que, apesar de estar previsto em lei, jamais saíra do papel, que com certeza vai melhorar e muito a vida da população que recorre aos serviços do Corpo de Bombeiros. Parabéns a todos nós que fazemos essa instituição, que com senso de unidade e sintonia ajudamos a construir essa bela história. Membros e servidores, aqui entendidos, servidores em seu sentido mais amplo, para abranger aqui os terceirizados, os estagiários, os servidores efetivos e os servidores comissionados. Nesse ponto, eu sirvo-me das palavras do desembargador José Laurindo de Souza, em seu discurso de posse do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça, quando diz que o sentimento de unidade transcende a nossa individualidade. É a percepção de que fazemos parte de um todo maior, que somos uma só entidade, uma só engrenagem. Sobre essa prática da unidade, vale trazer os ensinamentos de uma milenar filosofia africana chamada Ubuntu, cuja essência é: eu sou porque nós somos. Quero parabenizar, enfim, antes que me perca em mais divagações, os escolhidos para receberem o colar do mérito conselheiro Gesualdo Cavalcante, que, ao dar nome à comenda, também recebe uma merecida homenagem. Ele que foi um homem realmente à frente de seu tempo, que deu nova roupagem ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Deixou sua marca de forma indelével, como conselheiro e como presidente desta casa. No dia de hoje, serão condecoradas personalidades que são referências em suas áreas de atuação e que contribuíram de forma relevante para o controle da administração pública e para o próprio Tribunal de Contas. Dentre os homenageados, temos as servidoras dessa casa, as auditoras de controle externo, minhas diletas amigas, Liana de Castro Melo e Geiselane Rodrigues de Carvalho Sá, ambas desempenhando com primor suas funções no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. E a advocacia está aqui muito bem representada pelo brilhante advogado, o doutor Wilson de Almeida Oliveira Souza, que exerce seu mistério com muita dignidade e receberá também a comenda. Os juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores possuem a primazia constitucional de solucionar com justiça os conflitos e lides que lhes são submetidos, além de serem defensores da Constituição Federal, sendo, portanto, mais que merecedores da láurea o desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Pedro Alcântara da Silva Ribeiro, o desembargador do TRT 22ª Região, Manuel Edilson Cardoso,
o juiz de direito do Estado de São Paulo e professor José Maurício Conte e o ministro Luiz Fux, que já recebeu o colar antecipadamente. O deputado João Madison Nogueira também recebe merecida homenagem nessa manhã pelos relevantes serviços prestados à causa do controle externo junto ao Poder Legislativo Estadual. O doutor Plínio Clerton aqui representa, e muito bem, a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, fazendo jus também à homenagem nessa manhã. Assim também merecem ser laureados pelos relevantes serviços prestados à doutora Liana do Rego Mota Veloso, procuradora da Fazenda Nacional em Brasília, o doutor Luciano dos Santos Nunes, professor universitário e perito contador, a empresária Evangelita Fernandes Vieira, o jornalista e engenheiro agrônomo Elivaldo Barbosa, o secretário de governo Antônio Rodrigues de Souza Neto e o professor, doutor titular e reitor da Universidade Federal do Piauí, doutor Gildásio Guedes Fernandes. Esses últimos que citei, eles dispensam comentários, dada a notoriedade de suas atuações em seus campos de atividades, todos eles. E, por fim, a doutora Maria Alzene Porto da Costa, que é minha ilustre homenageada, ela que, como a conselheira Lília Martins, é gente que faz. E, de fato, ela conseguiu, com muito trabalho e afinco, revolucionar a Junta Comercial do Estado do Piauí. Nós somos testemunha, doutora Alzeni. Parabéns. Saibam que a homenagem que hoje vocês estão recebendo advém de uma instituição secular, muitas vezes incompreendida, mas que dentro de sua seara de atuação e no exercício das suas competências, vem buscando incansavelmente corresponder aos anseios da sociedade, com o direcionamento de seus esforços em prol do bem comum e, consequentemente, de uma sociedade mais justa e solidária. Feito esses registros, retorno minha fala para a questão do controle externo da administração pública e, mais precisamente, da fiscalização sobre as políticas públicas, do ponto de vista da sua efetividade, no sentido de promover a equidade, pois, embora muito já se tenha caminhado, há ainda um longo caminho a percorrer. Quando falo equidade, o faço no sentido de igualdade material, assim como bem retrata Rui Barbosa. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. E essa busca pela igualdade se torna mais premente nesse momento em que o nosso país volta ao mapa da fome, se é que algum dia saiu, né? O fato é que, diante do cenário que se nos apresenta, com crianças fora da escola, milhões de desempregados, milhões passando fome ou em situação de insegurança alimentar, o problema transcende o âmbito do controle externo e do próprio poder público. Todos nós, como seres humanos e como parte de um todo, que é a sociedade, temos nossa parcela de responsabilidade. Assim é que eu encerro as minhas palavras, conclamando a todos para que concentremos nossos esforços na construção de uma sociedade mais justa e solidária. E o Tribunal de Contas tem um papel muito importante com relação a esses objetivos, certo? Mas todos temos. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à conselheira Valtânia Alvarenga pela brilhante exposição, homenagem aos agraciados e narrando a nossa história. Nós daremos início agora à outorga da medalha Colar do Mérito do TCE Piauí, conselheiro Gesualdo Cavalcante. O Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí foi criado na gestão do conselheiro Gesualdo Cavalcante
no ano de 2003, para homenagear pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que se tenham destacado pelos relevantes serviços prestados a esta Corte de Contas e à causa do controle externo na administração pública. O colar compõe-se de medalha, acompanhada de diploma correspondente, assinado pela presidente do TCE, com a identificação do agraciado, data de outorga e informações do respectivo registro. Nós convidamos a senhora subsecretária das Seções, Isabel Maria Figueiredo dos Reis, para fazer a leitura dos registros de concessão do Colar do Mérito do TCE Piauí, conselheiro Gesualdo Cavalcante, referente ao ano de 2022. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, de acordo com a Resolução número 18, de 27 de junho de 2013, alterada pela Resolução número 10, de 15 de julho de 2021, combinada com a Resolução número 15, de 7 de julho de 2022, confere o Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Gesualdo Cavalcante, às personalidades seguintes: Liana do Rego Mota Veloso, Luciano dos Santos Nunes, Maria Alzenir Porto da Costa, Pedro de Alcântara da Silva Macedo, Plínio Clerton Filho, Evangelita Fernandes Vieira, Elivaldo Ribeiro Barbosa, Wildson de Almeida Oliveira Souza, João Madison Nogueira, Gildásio Guedes Fernandes, Antônio Rodrigues de Souza Neto, Manuel Edilson Cardoso, Geisa Elane Rodrigues de Carvalho Sá, Liana de Castro Melo Campelo, José Maurício Conte. A excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, usando de suas atribuições legais, resolve conceder o Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Gesualdo Cavalcante, pelos relevantes serviços prestados a esta Corte de Contas e à causa do controle externo da administração pública, dado e passado no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Piauí, ao 19º dia do mês de agosto do ano de 2022. Neste momento, adentra neste plenário a subtenente Paulene de Lima Moraes Rebelo, da Briosa Polícia Militar do Piauí, conduzindo o Colar do Mérito do TCE Piauí, conselheiro Gesualdo Cavalcante, composto por medalha e certificado. Com os nossos aplausos. Passamos a chamar os conselheiros e demais concedentes por ordem de antiguidade nesta Corte de Contas e os respectivos agraciados. Informamos que os agraciados assinarão um livro de registro após receber o Colar do Mérito. Nós convidamos o conselheiro Abelardo Villanova, por gentileza, a se posicionar à frente desta mesa de honra. E convidamos o agraciado Luciano dos Santos Nunes a se posicionar. Contador, perito contador, pós-graduado em auditoria pela PUC Minas Gerais, especialista em legislação trabalhista, servidor aposentado do Ministério do Trabalho e Previdência, professor universitário, autor do livro Rotina de Pessoal, já em sua 4ª edição, membro da Academia Piauiense de Ciências Contábeis, membro da Academia Oeirense de Artes e Literatura, e membro da Associação de Peritos Contadores do Piauí.
conselheiro Abelardo pode retornar ao seu lugar, por gentileza. Nós convidamos para tomar posicionamento o conselheiro Kennedy Barros, por gentileza. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor Pedro de Alcântara da Silva Macedo. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, ingressou na magistratura piauiense por concurso público, atuando como juiz substituto em Campo Maior e em várias outras comarcas do interior do estado, tendo sido juiz titular de Luzilândia, Barras, da 2ª Vara de Parnaíba e do Juizado Especial Cível e Criminal de Teresina. Respondeu cumulativamente pelas comarcas de Pio Nono, Matias Olímpio, Joaquim Pires, Esperantina, Nossa Senhora dos Remédios, José de Freitas, Luiz Correia, Parnaíba e Alto Longar. Foi diretor do Fórum do Juizado Especial da Zona Leste, em Teresina, junto ao TRE Piauí, foi membro substituto de 2006 a 2008. Membro da diretoria da Associação dos Magistrados Piauienses e, em 2011, foi empossado no cargo de desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Para se posicionar à frente da mesa, nós convidamos a conselheira Valtânia Alvarenga. E convidamos a homenageada, a senhora Maria Alzenir Porto da Costa. É a atual presidente da Junta Comercial do Piauí, tendo passado pela Advocacia, Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina e pela carreira empresarial no ramo de autoescolas. Na Junta Comercial, a palavra de ordem de Alzenir é desburocratizar, entendendo que o empresariado precisa de celeridade para tocar a economia em frente. É a 2ª suplente do senador Elmano Ferrer, é apaixonada por esporte e se destaca na área do ciclismo. Nós convidamos agora o conselheiro Olavo Rebelo a se posicionar, por gentileza. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor Plínio Clerton Filho. Bacharel em Direito e especialista em Direito Constitucional, foi procurador da Fazenda do Estado do Piauí de 96 a 98, Procurador-Geral do Estado de 2003 a 2009 e de 2015 até a presente data. Trabalhos publicados: A Dispensa Arbitrária nas Estatais, à luz do texto constitucional e Progressividade do IPTU. Livro publicado: Legislação Constitucional, Administrativa e Previdenciária do Piauí. Nós convidamos agora a conselheira Lilian Martins. E para receber a sua homenagem, nós convidamos a senhora Evangelita Fernandes Vieira, a Van Fernandes. Evangelita Fernandes Vieira nasceu em Paramirim, na Bahia. É graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Universidade Estadual do Piauí, além de possuir MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.
é sócia fundadora do Grupo Carvalho, fundado em 23 de setembro de 1986 e cindido em 1º de junho de 2019. É acionista do Grupo Vanguarda, da cisão parcial do Grupo Carvalho, foi conselheira de tributos fiscais da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado do Piauí, de 2014 a 2017, e entre os títulos recebidos estão o de cidadã teresinense, em 96, e mulher destaque na Câmara dos Vereadores de Teresina, em 2009. Convidamos o conselheiro Kleber Eulálio a se posicionar. E para receber o seu colar do mérito, nós convidamos o senhor Elivaldo Ribeiro Barbosa. Elivaldo Ribeiro Barbosa é jornalista, engenheiro agrônomo, pós-graduado em Ciência Política e Políticas Públicas. Natural de Amarante, no Piauí, é repórter de política do grupo de mídia Cidade Verde, a TV, o rádio e o portal. E há 32 anos é editor e repórter do programa semanal Piauí que trabalha na TV Cidade Verde. Agora, para se posicionar à frente desta mesa de honra, nós convidamos a conselheira Flora Isabel Nobre Rodrigues. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor Wildson de Almeida Oliveira Souza. Wildson de Almeida é doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito Constitucional e graduado em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina. Além disso, é pós-graduado em Direito Público e Privado pela Escola Superior da Magistratura e pós-graduado em Direito Processual Civil. Ex-procurador-geral da Associação Piauiense dos Municípios e atualmente é advogado do escritório Carvalho e Oliveira Advogados Associados, tendo experiência na área de Direito com ênfase em Direito Público. Convidamos o conselheiro substituto Jackson Veras a se posicionar. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor Antônio Rodrigues de Souza Neto. Graduado em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal do Piauí, é bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Auditor fiscal aposentado da Receita Federal do Brasil, foi chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social, diretor-presidente da Fomento de 2001 a 2013, secretário do Planejamento do Estado do Piauí de 2015 a 2020 e atualmente exerce o cargo de secretário de Governo do Estado do Piauí. Nós convidamos agora o conselheiro substituto Delano Câmara. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor Gildásio Guedes Fernandes. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Matemática Aplicada pela Universidade Aplicada de Campinas. Diretor do Centro de Educação Aberta e à Distância e coordenador da Universidade Aberta no Brasil, na UFP. Membro do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Piauí, por 12 anos, e membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí, por 4 anos. Membro do Conselho Universitário e do Conselho Administrativo da UFP desde 2013. Em sua área de atuação, publicou 30 artigos científicos, 3 livros e 10 capítulos de livros de outros autores. Atualmente, é reitor da Universidade Federal do Piauí.
Nós convidamos o conselheiro substituto Alisson Felipe de Araújo para se posicionar. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor João Madison Nogueira. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, sua primeira experiência política foi em 1988, como vereador de Correntes, sua terra natal. Foi assessor de Relações Públicas da Secretaria de Segurança Pública, chefe de gabinete da vice-governadora, advogado da AGESPISA, diretor de planejamento da Emater, diretor da Prodater da Prefeitura Municipal de Teresina, secretário de articulação com os municípios e secretário de governo na gestão do governador Mão Santa. Foi diplomado deputado estadual de 2003 a 2006, de 2007 a 2010, ingressando mais uma vez em 2000 até 2012. Foi membro da Comissão de Constituição e Justiça e ouvidor-geral do Estado no governo Wilson Martins. Nós convidamos o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Márcio André de Vasconcelos, representando o MPC Piauí, para se posicionar. E para receber a sua homenagem, nós convidamos a senhora Geisa Elane Rodrigues de Carvalho Sá. Doutoranda em Políticas Públicas, economista, bacharela em Direito, com especialização em Controle de Políticas Públicas pelo Instituto Cerzedelo Correia, do TCU, tem mestrado em Políticas Públicas pela UFP, é auditora de controle externo do TCE Piauí e exerce a função de chefe da Divisão de Fiscalização da Saúde, a DEFESP 2. É professora assistente da Universidade Federal do Piauí, é ainda jogadora de basquete, futsal. E a nossa querida Geisa também é coralista do TCE Piauí. Agora, a homenagem da Escola de Gestão e Controle, conselheiro Alcides Nunes. Nós convidamos o diretor da escola, o conselheiro substituto Jackson Veras, para se posicionar. E para receber a homenagem, em nome da Escola de Gestão e Controle, nós convidamos Liana de Castro Melo Campelo. Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí e em Direito pelo Instituto Camilo Filho, é especialista em Auditoria pela Universidade Federal do Piauí, em Controle da Administração Pública e em Gerenciamento Financeiro pelo Centro Unificado. É auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, onde atualmente exerce o cargo de diretora de fiscalização da administração estadual. Nós convidamos novamente a presidente desta casa, a conselheira Lília Martins, a se posicionar para a homenagem em nome do plenário do TCE. E para receber a sua homenagem, nós convidamos o senhor José Maurício Conte. Graduado em Direito e em Economia, ambos pela Universidade de São Paulo, tem os títulos de mestre em Direito Tributário e de doutor e livre docente em Direito Financeiro, todos pela Faculdade de Direito da USP. Fundador dos grupos de pesquisa, Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, Federalismo Fiscal e Poder Judiciário, Orçamento, Gestão e Políticas Públicas, todos na Faculdade de Direito da USP. Foi juiz de Direito do Estado de São Paulo, atualmente aposentado, e é consultor em Direito Financeiro, palestrante e parecerista. Autor de vários livros e artigos na área de Direito Financeiro, além dos livros Controle da Administração Pública no Brasil e A Luta pelo Direito Financeiro, lançados ontem aqui nesta Corte de Contas.
cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí comunica a todos que os agraciados Manuel Edilson Cardoso e Liana do Rego Mota Veloso, por motivo de força maior, não puderam comparecer a esta solenidade, mas receberão o seu colar do mérito em oportunidade futura. Os nossos aplausos a eles também. Agora, para falar em nome dos homenageados, nós convidamos a agraciada Maria Alzenir Porto da Costa. Certo. Bom dia. Depois de tanta emoção, fica mais difícil ainda, né? Bom, gostaria de cumprimentar essa mesa seleta, e tantas pessoas que gozam da minha estima, da minha admiração, em nome da nossa querida governadora, Regina Souza, por quem eu tenho um apreço imensurável, pela nossa conselheira, presidente dessa corte, doutora Lília, quem eu tenho uma admiração imensa de muitos anos. Cada vez que eu vejo uma mulher à frente, num comando, buscando nos representar, nos enche de orgulho, de alegria. Ao verificar uma mesa como essa e poder ver ali a nossa secretária da OAB, da casa que eu faço parte, nossa querida Flora, a minha estimada conselheira Valtânia, e saber que nós estamos fazendo parte da história, isso nos enche de orgulho. Eu acho que todas nós, mulheres, devemos nos sentir totalmente agraciados no momento que uma de nós consegue chegar lá onde a gente almeja. Parabéns a todos nós por termos aqui essas mulheres. Mas, com todo respeito aos senhores homens, tanto que só tenho 3 filhos homens, mas vamos dividir mais esse espaço, né, para que possamos ser 50%. Gostaria de cumprimentar o pessoal todo aqui presente nessa plenária, em nome dos familiares de cada agraciado. Como é importante esse momento para todos nós. Como é importante que os nossos parentes, que os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, colaboradores, eles se vejam representados naqueles que aqui estão sendo agraciados. Porque essa conquista, ela não é só nossa conquista, é de nossa equipe, é das inúmeras mãos que estiveram lá nos apoiando, nos auxiliando, seja como gestor, seja como empresário. Temos aqui a brilhante Ivan Carvalho, pessoa que gosta da minha admiração, e tantos outros que vêm do nosso governo e que é do nosso empresariado, por quem tenho um respeito imensurável. Eu digo sempre, não se faz nada só. Tudo que se constrói através de milhares de mãos. E a gente tem que ser grato a essas mãos, grato a essas pessoas que nos ajudam a chegar lá. Sem a ajuda de tantos, de milhares, jamais estaria a Alzenir Porto hoje aqui, cheia de emoção em ser agraciada com um colar de tamanha magnitude. Eu fui designada para falar sobre todos nós. É uma responsabilidade imensa, porque eu olho aqui no rosto de cada um, tantas pessoas que eu tenho uma admiração imensa, que há alguns anos atrás eu pensava assim, bom, eu os conhecia pela televisão, eu sabia através das leituras, mas que não imaginaria estar com os senhores num momento como esse. Então, são pessoas que têm toda a minha admiração, todo o meu respeito. Eu vou procurar fazê-lo com a dimensão que essa honraria merece. Porque esse momento ele é muito significativo para todos nós, pois representa o reconhecimento dessa corte. Essa corte de conta que está sempre conosco, acompanhando e verificando os serviços que nós prestamos à sociedade. Nós sabemos da importância do TCE em verificar as contas, orientar todos nós para que possamos prestar serviços com transparência e a certeza de estarmos realmente servindo a população na essência dessa palavra de servir. Hoje não são apenas nós gestores, mas, como foi dito há pouco, são vários segmentos. E isso nos deixa muito felizes, porque sabemos que uma sociedade justa, ela só é construída, sim, quando a gente divide espaço, quando a gente sabe agradecer aquele que ali está. Quando você olha, em meio aos agraciados,
o nosso empresariado, os nossos juízes, da universidade, são tantos segmentos. Isso nos deixa com a certeza que realmente o nosso Estado está seguindo o caminho certo. Obrigado, Tribunal de Contas, pela parceria acertada, pela orientação, por nos guiar nessa relação tão importante nos dias de hoje, que é a relação de respeito. Esta casa é como um sinal aceso nas noites escuras, que nos guia o caminho certo para que possamos superar os desafios, os limites, com a certeza que estamos realmente fazendo aquilo que nos foi colocado para fazer, que não estamos desviando desse caminho. Nesses 123 anos do tribunal, muito nos orgulha sermos agraciados com tamanha honraria, o que mostra que essa parceria entre aquele que comanda, aquele que está no controle externo e aquele que está executando, ela é de uma forma preciosa. Ela precisa, sim, desse estreitamento, dessa vontade de acertar. Que Deus ilumine cada homem, cada mulher dessa casa, em especial a conselheira Valtânia, por quem eu tenho um apreço imensurável, porque foi a primeira porta que eu bati quando cheguei aqui nessa casa de contas. E ao querido Inaldo, eu acho que ele não está aqui nesse plenário, mas o Inaldo, que é do controle externo, ele nos ajudou muito no momento em que nós precisamos tirar dúvidas em relação ao Tribunal de Contas e à empresa, o órgão que nós administramos. Enquanto gestor público e também cidadão, devemos unir esforços para melhorar o serviço público, compartilhar boas práticas de gestão. É necessário que essas boas práticas elas não fiquem meramente na mão de uma pessoa e que sirva como orgulho de seus feitos. Ela só terá valia se ela for dividida. E isso a gente vem fazendo à frente de uma federação, que hoje eu sou a presidente, chamada FENAJU, onde trabalhamos com todas as juntas do país. Ontem mesmo nós estávamos, conselheira Lília, em Natal, e desesperado para chegar até aqui, os voos sendo cancelados, para que nós pudéssemos ali dividir boas práticas. E aqui em nosso Estado também devemos fazer isso. Aquele que conseguiu se sobressair deve pegar na mão do colega para que a gente chegue junto, porque a população vai ter aí um resultado com certeza bem maior. Quem vai agradecer é esse povo piauiense, tanto carece dessa atenção. O tribunal hoje ele reforça sua atuação institucional de forma técnica e profissional para garantir a eficiência, a economicidade, a transparência das contas públicas, tão necessária neste momento em que vivemos nesse país. Foi dito pela conselheira Valtânia que a fome nunca foi embora. Então, nos preocupa muito, porque em determinado momento, quando nós saímos dela, nós achamos que todos saíram. Mas a gente não pode esquecer, tem sempre alguém ocupando aquele lugar que nós deixamos. Hoje, essa instituição vai muito além da fiscalização do dinheiro público. O tribunal orienta, prepara, capacita os gestores na execução das políticas públicas indispensáveis para o desenvolvimento do Piauí. E eu afirmo, sem medo de errar, o Tribunal de Contas é um parceiro do gestor. Sempre foi e deve continuar sendo, e nós devemos confiar, ele é um parceiro. Nós, gestores, devemos nos aproximar cada vez mais dessa casa. Certamente encontraremos aqui solução para as nossas demandas de forma segura, podendo contribuir mais, sabendo que não estaremos ferindo nenhuma norma. E, consequentemente, melhorar o órgão ao qual está sobre a nossa responsabilidade. O apoio institucional dessa Casa de Corte pode remover montanhas, e somos um exemplo vivo disso. Ao chegarmos na junta, foi dito aqui que era um órgão bem difícil, realmente era difícil mesmo, nós sentimos a necessidade de procurar ajuda. E, naquele momento, a gente bateu na porta do Tribunal de Contas. Foi aqui que nós buscamos essa ajuda. E tivemos a felicidade de receber o Núcleo de Gestão Estratégica da Informação, que realizou lá uma auditoria temática. Foi um divisor de águas da Junta Comercial.
A partir desse relatório da auditoria, nós traçamos metas, elaboramos projeto de modernização, buscamos modelos de excelência tanto na iniciativa pública como na privada, oferecendo condições reais para o nosso empresariado, que nós não podemos nos enganar. Uma economia é feita de empresário. Nós temos que valorizar nossos empresários. Precisamos valorizar o empresário da nossa terra. Não é razoável que nós tenhamos condições excelentes para empresários que vêm de fora e esqueçamos os nossos que estão na luta dentro do nosso Estado, que é quem realmente está aqui contribuindo. Eu sempre tenho um olhar para o empresário daquele que acorda pela manhã, sabendo que vai buscar alguma coisa, o quê? A sobrevivência da empresa. Então, é necessário que nós tenhamos, sim, esse ambiente de negócio cada vez melhor, cada vez mais preparado, sabendo que o desenvolvimento vem através da mão dele. Para finalizar, desejo que possamos trabalhar pelo desenvolvimento de nosso Piauí, pela melhoria dos serviços públicos, da qualidade de vida dos cidadãos, pois este deve ser o nosso maior objetivo, melhorar a vida daqueles que aqui vivem, que é uma obrigação de todos nós. Obrigada. O Tribunal de Contas agradece pela participação da senhora Alzeni Porto, agraciada nesta manhã. Nós lembramos a todos que esta solenidade foi gravada e será posteriormente veiculada no canal do TCE Piauí no YouTube, na íntegra. E comunicamos ainda que, após o encerramento desta sessão, nós ofereceremos um coquetel aqui no hall deste plenário e nós convidamos a todos que fazem parte desta mesa de honra, os membros da Corte também, para o registro da foto oficial à frente da mesa. E agora nós passamos a palavra para a presidente do TCE Piauí, conselheira Lília Martins, que procederá com o encerramento desta sessão solene. Então, só para dizer que com o coração e a mente cheia de gratidão, mas muito cheia de gratidão mesmo, eu declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigada a todos vocês.